Boa noite. Nós estamos dentro de um quadro de insanidade, a mais absoluta. Não é mais o caso de impeachment, é caso de interdição. A frase é do advogado Miguel Reale Júnior, que avaliou o governo Bolsonaro hoje no Rio Grande do Sul. Reale Júnior foi um dos autores do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. A deputada estadual Janaína Pascoal, do PSL, coautora do pedido, já tinha se declarado chocada com o comportamento do presidente. Na manhã de hoje, Bolsonaro disse que um dia contará ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, como o pai do jurista desapareceu na ditadura militar. Santa Cruz recorreu ao STF contra a declaração que chamou de cruel. Para o governador de São Paulo, João Dória, a fala de Bolsonaro foi inaceitável e infeliz. Veja agora os nossos outros destaques. Participação da iniciativa privada nas universidades irá a voto no Congresso. Deputados analisam as perspectivas de trabalhos parlamentares com o fim do recesso parlamentar. Ministério da Justiça autoriza médicos cubanos a permanecerem legalmente no Brasil. A maioria deles vive em São Paulo. Agora, no Jornal da Assembleia, segunda edição. Os médicos cubanos que permaneceram no Brasil depois do cancelamento do programa Mais Médicos vão poder morar e trabalhar legalmente. A permissão do governo federal foi publicada em portaria oficial nesta segunda-feira. A condição para se regularizarem é abdicar da condição de refugiado. A maior parte destes cubanos está em São Paulo. O Ministério da Saúde estima que 1.800 cubanos que atuavam no programa tenham ficado no Brasil. Com a medida, interessados em obter autorização de residência poderão entrar com pedido em qualquer unidade da Polícia Federal. Entre os documentos exigidos estão certidão de nascimento ou casamento, carteira de registro nacional migratório e certidão de antecedentes criminais nos estados que tenham residido no Brasil nos últimos 5 anos. Também será exigida uma declaração de ausência de antecedentes em qualquer país no mesmo período e declaração de que integrou Mais Médicos. O prazo previsto para autorização de residência será de 2 anos. Após este período, a portaria estabelece a possibilidade de solicitar renovação por prazo indeterminado. O fim da participação de Cuba no Mais Médicos foi anunciado em novembro pelo governo do país caribenho, chateado com o rumo do programa no novo governo brasileiro. A decisão foi atribuída a críticas do então presidente eleito Jair Bolsonaro sobre a qualidade de formação dos médicos cubanos. Na época, Bolsonaro chegou a dizer que concederia asilo para os médicos que quisessem permanecer no país, mas não havia anunciado medidas até agora. Com a saída de Cuba do Mais Médicos, o número de pedidos de refúgio de cubanos disparou. 2.200 pedidos foram feitos entre novembro de 2018, quando terminou o convênio, e abril de 2019. Mas a análise de cada solicitação leva cerca de 2 anos. Em 2019, 13 solicitações foram atendidas, segundo o Comitê Nacional para os Refugiados, o CONARE. São Paulo, com 1.394 profissionais, era o líder na quantidade de médicos do programa. O Ministério da Saúde diz que os cubanos que pedirem autorização de residência devem desistir do pedido de refúgio. Ainda, para continuarem no programa Mais Médicos, instituído em 2013 pelo governo Dilma, devem participar do mesmo processo que os demais médicos estrangeiros, o Revalida. Os gastos do setor público no primeiro semestre superaram a arrecadação em 5 bilhões e 700 milhões de reais. De acordo com o Banco Central, o déficit é o menor para o período desde 2015. Em 2018, ele foi de quase 14,5 bilhões de reais. Vamos ver na tela a composição do déficit. Está aí, o déficit primário, 5 bilhões e 740 milhões de reais. Do governo federal, 24 bilhões.
Os estados contribuíram com superávit, são 19 bilhões de reais. E as empresas estatais também superávit de 143 milhões de reais. As contas entram no cálculo da dívida bruta do setor público. Neste caso, o bom resultado do primeiro semestre não aliviou a dívida, como vemos nesta outra tela. Aí, a dívida bruta, 5 trilhões 498 bilhões de reais. Em dezembro, ela significava 76,7% do PIB. Em junho de 2019, 78,7% do PIB. O governo projeta que a dívida chegue ao final do ano em 80% do PIB. Não é nada anormal para os países desenvolvidos, mas os técnicos do Tesouro Nacional dizem que para um país como o Brasil é muito. O recesso parlamentar na Assembleia Legislativa termina no próximo dia 1º e a segunda edição do Jornal da Assembleia conversou com algumas das principais lideranças políticas sobre as expectativas para o segundo semestre. O primeiro parlamentar desta série é o deputado Adalberto Freitas, do PSL. A gente sempre comenta que o abandono do aposentado começa na própria casa, que os filhos, os parentes acabam deixando de lado o aposentado, não tem tempo para sair, não tem tempo para dar atenção para o aposentado. E não só essa questão, e tem a questão econômica também, que na época que ele está aposentando, é a época que ele mais tem problemas de saúde, precisa de tratamento, precisa de consultas médicas, remédios são caros, né? E a gente sabe que a correção da aposentadoria em si não é aquela correção que deveria ser. Então nós vamos focar no nosso mandato, por conta do aprendizado que tivemos lá com o deputado Arnaldo desses 15 anos, uma continuidade de atendimento ao pessoal da região, que eu sou da Zona Sul, extremo da Zona Sul de São Paulo, a todos os aposentados e pensionistas. Já temos uma equipe de voluntários, são 12 advogados que são voluntários, inclusive o meu filho é um dos advogados que está à frente aí, foi um trabalho voluntário nessa questão de previdência e aposentadoria. Mudanças nas universidades públicas serão via projeto de lei. O Ministério da Educação entendeu que as propostas que alteram a forma de administração e o meio de captação de recursos dependem de aprovação do Congresso. O projeto Futurice abre as instituições de ensino superior à participação da iniciativa privada. O projeto tem recebido críticas de muitos reitores, pesquisadores e educadores. Pesquisadores da área veem como positiva a intenção manifestada no plano, mas questionam se as regras vão garantir o volume de investimento esperado e a segurança jurídica. O projeto prevê aporte de 102 bilhões e 600 milhões de reais para as universidades federais. A meta é tirar os recursos de bens imobiliários, incentivos fiscais e recursos de cultura, como os da Lei Rouanet, por exemplo. O programa foi lançado com pompas, mas chega em meio ao contingenciamento, em média 29,74% do orçamento das universidades federais, anunciado no fim de abril pelo próprio governo. O Futurice tem como meta ampliar a participação de verbas privadas no orçamento universitário. O Ministério prevê a formação de um Fundo Soberano do Conhecimento. Além do investimento público atual, o capital privado poderá contribuir com os recursos a serem repassados às universidades. O MEC acredita que a captação por este sistema poderá crescer mais de 100 bilhões de reais. O fundo será constituído por várias frentes. A maior delas envolve o patrimônio da União. O Ministério avalia ter 50 bilhões de reais de bens em imóveis e lotes ociosos que podem ser vendidos ou concedidos à iniciativa privada. Outras frentes são fundos constitucionais, leis de incentivos fiscais, recursos de cultura como a Lei Rouanet.
É a participação de organizações sociais na gestão de parte dos gastos e o aumento da captação de recursos do setor privado para financiar projetos, como o uso econômico do espaço público das universidades. Com um modelo baseado em uma série de dispositivos do mercado financeiro, a Carta de Ações para o Plano prevê chegar a 33 bilhões de reais de fundos constitucionais, mais de 17 bilhões de leis de incentivos fiscais e depósitos à vista, quase 1,5 bilhão de reais de recursos da cultura, 700 milhões da utilização do espaço público, além dos 50 bilhões do Fundo de Patrimônio Imobiliário. O governo vai ceder os name rights de campi e edifícios, assim como acontece nos estádios de futebol, que levam nomes de bancos ou seguradoras. E a adesão das universidades também será voluntária, já que elas continuarão a ter um orçamento anual definido pela União. E para falar um pouco mais do programa de financiamento do governo federal, aqui no estúdio da TV Alesp, eu recebo o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Bem-vindo mais uma vez ao estúdio da TV e esta edição do Jornal da Assembleia, deputado. Obrigado, Jorge, pelo convite. E falar desta proposta do governo federal, que é um ensaio, mas porque foi aberta uma consulta pública, já existe a minuta do projeto, mas que pretende trazer mais recursos para as universidades. Isso é o que todos nós queremos, não é, deputado? O problema são as condições como esses recursos virão, é isso? Na verdade, esse projeto, apresentado pelo governo Bolsonaro, pelo atual ministro da Educação, é um grande engodo. Na verdade, é um projeto que vai privatizar a educação, o ensino superior no Brasil, mais do que ele já é privatizado. É uma tentativa de tirar a responsabilidade da União com o financiamento das nossas universidades federais, que são responsáveis não só pelo ensino e pela extensão, mas sobretudo pela pesquisa. Hoje, 95% da pesquisa realizada no Brasil, ela é feita pelas universidades públicas brasileiras. E o governo já demonstrou que é contra as universidades federais, porque já fez cortes no orçamento, fez cortes criminosos no orçamento das universidades federais e nos institutos também federais de ensino, que foram cortados. Tanto é que a sociedade reagiu com grandes manifestações. Então, e após as manifestações, após os cortes, o governo apresenta esse projeto jogando para a iniciativa privada essa possibilidade de financiamento do ensino superior. Mas o governo federal tem que ter responsabilidade, ele tem que financiar o ensino superior no Brasil. Nós temos que universalizar e democratizar o acesso de milhões de jovens que não têm acesso ao ensino superior no Brasil, que não podem pagar as mensalidades das universidades privadas e que devem ter uma vaga, o acesso a uma universidade pública de qualidade. Então, o governo tenta, na verdade, acabar com esse financiamento, jogando a responsabilidade para a iniciativa privada, para organizações sociais, querendo doações. Isso é um absurdo total. Trata-se, na verdade, do desmonte das universidades federais. Tanto é que ele já cortou recursos, as nossas universidades federais estão sem papel higiênico, sem material de limpeza, não estão conseguindo fazer os contratos de vigilância, de limpeza. O Bolsonaro já está destruindo, sucateando as universidades federais do Brasil. Então, o nome desse programa deveria ser Vire-se, não Future-se, é Vire-se Universidade. Se vocês quiserem continuar existindo, vocês que busquem recursos. Agora, quem que vai financiar a universidade pública brasileira? Bom, os reitores de universidades públicas federais, os institutos federais de ensino superior, emitiram uma nota dizendo que o Future-se parece uma carta branca para um órgão externo fazer gestão sem licitação, deputado. Exatamente. Porque a obrigação na Constituição Federal, nós temos um artigo, e na LDB também, que diz que a União é obrigada a investir no mínimo 18% do orçamento no financiamento da educação brasileira. E a responsabilidade do ensino superior é da União, é do governo federal. Nós temos aqui uma universidade federal que é de excelência, que faz pesquisa, que faz ensino, que faz extensão. E essa proposta foi apresentada no momento em que a universidade pública, sobretudo as nossas universidades federais,
estão sendo democratizadas, porque os alunos das escolas públicas, os alunos das camadas populares, os filhos dos trabalhadores estão entrando nas universidades federais. A própria Associação dos Docentes soltou um dado, uma pesquisa recente, dizendo que as universidades, que 70% da demanda atendida já é de alunos oriundos das escolas públicas. Então, nesse momento, que é um processo de democratização do acesso à Universidade Federal, o governo lança essa proposta que nós entendemos como de privatização. Tanto é que existem vários movimentos no Brasil hoje, de direita, de extrema-direita, defendendo, inclusive, já a cobrança de mensalidade das universidades. Porque o pobre chegou na universidade, o filho do trabalhador chegou, agora eles querem acabar com ela, querem cobrar mensalidade, como aqui em São Paulo, tem projetos tramitando aqui desses novos deputados aí da ultradireita, da direita, defendendo cobrança de mensalidade na Universidade de São Paulo, na USP e na Unicamp. Isso é um retrocesso para a universidade pública. Bom, o que o senhor disse que seria a privatização, segundo o Ministério da Educação, são ações de governança, gestão, empreendedorismo, pesquisa, inovação e internacionalização do ensino superior. Mas isso já acontece, Jorge. As nossas universidades são universidades de ponta. Elas já realizam grandes pesquisas, isso com um financiamento muito deficitário. Imagine se o governo investir o mínimo. E aí o governo, Jorge, tem que respeitar o Plano Nacional de Educação. No Plano Nacional de Educação existem 20 metas. Uma delas trata da questão do ensino superior, de universalizar o atendimento, democratizar o atendimento, de aumentar o atendimento do ensino superior pelas universidades públicas brasileiras. E daí tem que aumentar o financiamento. Por isso que a meta número 20 do Plano Nacional de Educação diz que o Brasil, até o ano de 2024, no prazo de 10 anos, e ele foi aprovado em 2014, tem que investir no mínimo 10% do PIB em educação, justamente para a gente tirar esse atraso educacional do Brasil. O Brasil nunca financiou a escola pública para valer. A educação pública no Brasil sempre foi subfinanciada. Então, por isso que o Plano Nacional de Educação fez o diagnóstico, estabeleceu essa meta. Olha, para a gente minimamente democratizar o ensino em todas as áreas do Brasil, mas também no ensino superior, o Brasil tem que investir no mínimo 10% do PIB em educação. E nós estamos tendo a redução do investimento. O Bolsonaro está cortando o investimento na educação pública, porque ele é inimigo da universidade, porque a universidade é crítica, ela tem independência, ela é crítica, e o pensamento crítico está sendo perseguido hoje no Brasil em todas as áreas. Na série de perguntas e respostas do site do Ministério da Educação, quando se pergunta das universidades se elas seriam privatizadas, a resposta é categórica, elas não vão ser privatizadas. O governo federal continuará a ter orçamento anual destinado para estas instituições. Temos que lembrar aqui que tem uma emenda constitucional 95 que deu um teto de gastos também, né? Então, até aquele teto, sim, dali para frente... Então, vai ser um financiamento altamente precarizado, mais precarizado do que já é. O governo cortou, fez cortes agora, ele sufocou as universidades no seu funcionamento básico de infraestrutura, de vigilância, de segurança, de equipamentos, de produtos de limpeza. Imagina, não estão contratando mais ninguém, elas estão à míngua, as nossas universidades. A Unifesp aqui em São Paulo está passando por uma situação muito difícil já de precarização, né, de vários cursos, por falta de investimento, por conta desses cortes criminosos do governo Bolsonaro. E agora ele diz que não vai privatizar diretamente, mas é uma privatização indireta. Deputado, o modelo paulista, cotejando, é claro, o financiamento das universidades públicas federais, e o modelo paulista que tem verba carimbada no orçamento, 9,57% das receitas correntes líquidas do ICMS aí, para as 3 universidades públicas, USP, Unesp e Unicamp. O governo federal também deveria ter uma verba carimbada para as universidades públicas? Com certeza, acho que é um dos grandes avanços aqui do Estado de São Paulo, que nós aprovamos em 1995, esse percentual mínimo, né? Que hoje ele já é insuficiente, 9,57%. A nossa luta aqui junto com o Fórum das 6 para que haja um aumento. E todo ano eu apresento emendas aqui ao orçamento, elevando de 9,57% para 11%, que seria o mínimo, porque as nossas universidades estaduais também estão com problema de financiamento.
né, estão sendo sucateadas, degradadas, estão sendo precarizadas, porque o financiamento ele é insuficiente hoje, esse de 9,57, porque houve uma expansão dos campos todos, Sim. da Unicamp, da USP, da Unesp, e o percentual não acompanhou, não é mais suficiente. Então a nossa luta é para aumentar, mas, de qualquer forma, foi uma vitória importante aprovar isso que nós escrevemos na Constituição Estadual. E seria muito importante que ocorresse também algo semelhante na nossa Constituição Federal com as universidades federais. A maior e mais importante universidade pública do país, a Universidade de São Paulo, tem um orçamento de 5,7 bilhões, o que parece pouco, né? Para o desempenho, para o melhor desempenho desta universidade, desta grande universidade. Agora, se for para comparar com universidades federais, ou universidades internacionais, deputado, aí fica... É pouco recurso, É pouco recurso. Se for porque comparar a USP... com Harvard, recentemente Renata Cafardo, no jornal Estado de São Paulo, falou que a Universidade de Harvard recebeu mais de 5 bilhões. Quer dizer, todo o orçamento da USP, eles receberam só de filantropia, só de ajuda de ex-aluno. Só que a Harvard tem no máximo 20 mil alunos, 23 mil alunos, se tiver isso, eu não tenho os dados atualizados. A USP tem mais de 120 mil alunos. É diferente, aqui no Brasil a nossa luta é pela democratização do acesso, então é uma luta bem diferente e é outra realidade diferente. Então lá, Harvard 20 mil alunos, a USP 120 mil alunos, apenas com 5 bilhões de reais. Isso não é possível financiar uma universidade só com 5 bilhões. Precisa de muito mais recurso. 120 mil alunos. Precisa de muito mais recurso, né? Muito mais. Muito Por mais. isso que a nossa luta na Assembleia é para aumentar o orçamento das 3 universidades e do Centro Paula Souza também. Muito obrigado por sua entrevista. Nosso tempo se esgotou. Volte mais vezes ao Jornal da Assembleia, viu, deputado? Muito obrigado. Termina aqui esta segunda edição do Jornal da Assembleia. Você pode assistir a nossa programação também pela internet no YouTube. A gente volta amanhã. Até lá.